Fiat Uno tem de monte por aí. Em quase 40 anos foram mais de 4 milhões de unidades produzidas, vendidas e exportadas, inclusive para a Itália, terra natal da Fiat. Mas aposto que esses dois aqui você nunca viu. Isso porque eles são apenas os últimos, Mille e Uno, produzidos pela Fiat. Esses carros pertencem ao acervo da própria Fiat, que gentilmente nos cedeu para esse vídeo. Mas não teremos uma dupla de Unos, e sim um trio. Isso porque a gente está aqui com uma unidade de 1993, de uma série especial que é bem rara. E esse vídeo não é só comemorativo aos 40 anos do Uno, é também parte das comemorações dos 60 anos da Auto Sport. Então eu já te convido a se inscrever no canal da Auto Sport no YouTube, clicar no ícone do sininho, assim vocês ficam sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Aproveita, deixa nos comentários quais outros carros icônicos do Brasil vocês querem ver e confiram também os outros vídeos que a gente já produziu nessa série de reportagens especiais. Se a Fiat tivesse que ser definida por apenas um único modelo, claro que ele seria um Uno, não importa a geração ou o ano. Se o Fiat 147 foi o pioneiro e ajudou a construir a imagem da Fiat no Brasil, foram esses caras aqui que ajudaram a pavimentar o caminho da liderança nas vendas da Fiat aqui no Brasil. Mas curiosamente, nenhum deles chegou a ser o carro mais vendido do Brasil em um ano inteiro. Mas o Uno foi eleito 3 vezes o carro do ano da Auto Sport, isso é um feito raríssimo, que foi obtido, por exemplo, pelo Monza, que a gente já tem vídeo também aqui no canal. Esse carro foi eleito carro do ano em 84, 92 e 2011. Mas começando pelo começo, lá em agosto de 84, ou seja, 40 anos atrás, o Uno chegou ao Brasil com muita pompa, oferecido inicialmente em 3 versões, S, CS e SX. Os motores disponíveis na época eram 1050 a gasolina ou 1300 a gasolina ou etanol. Mas o projeto do Uno era um projeto europeu, revolucionário para a época, porque oferecia muito espaço interno e algumas características bem marcantes, como o step aqui dentro, debaixo do capô, um único limpador de para-brisas e também as maçanetas integradas da carroceria em nome da aerodinâmica. E esse formato bem quadradinho rendeu a ele o curioso apelido de Botinha. Depois vieram versões históricas, como 1.5R e 1.6R, ainda nos anos 80, e o Uno Turbo lendário, em 1994. Mas eu acho que o Uno mais importante da história não tem nenhum apelo esportivo, muito pelo contrário, foi lançado em 1990. Nessa época o governo queria incentivar a compra de carros populares e baixou o IPI para modelos com motores até 1000 cm3. A Fiat, que não é boba nem nada, já tinha o motor 1050 na prateleira, resolveu fazer algumas adaptações, reduziu a capacidade volumétrica e colocou no mercado o Uno Mille, tradução literal para 1000. Foi um verdadeiro sucesso, foi o primeiro carro popular do Brasil na época. Simples de tudo, ele não tinha retrovisor do lado direito, limpador do vidro traseiro e nem encosto dos bancos. E seguiu assim até 94, quando as outras versões do Uno já tinham passado por um facelift. Eu quero aproveitar a deixa para apresentar para vocês o Uno do Matheus, que gentilmente emprestou esse carro para as gravações de hoje. O Matheus é um apaixonado por Fiat, ele tem nada menos que 14 carros da marca italiana na coleção dele. Essa série aqui é da versão Personality e ela tem uma história bem curiosa. Em 93 a Fiat firmou uma parceria com a 3M para desenvolver uma série de adesivos para aplicar aqui na lateral do Mille. Essa daqui é a número 3 Storm. E o Matheus é um cara tão cuidadoso que ele guardou, olha só, a gente tem aqui a chave original com um chaveirinho da época, mas além disso ele guardou também um manual de como era instalado o adesivo e não só isso, como também a parte do molde, né, de onde ficava o adesivo. Olha só aqui, dobradinha, original de 93. E nessa época a Fiat vendia, né, o carro já com os adesivos aplicados, mas também como um acessório, para quem tinha um Uno sem esse adesivo, poder aplicar no próprio carro. Eram 10 temas diferentes, esse daqui é o terceiro, bem simpático, né? Ainda mais ressaltando nessa cor branca com os grafismos. Mas fora isso, esse daqui é um Uno convencional, com seus 3,64 m de comprimento e 2,36 m de entre-eixos. Aqui no porta-malas, a gente tem bons 290 litros, só com comparação, todas essas medidas fazem desse Mille mais espaçoso do que um Fiat Mobi atual.
Se o entre-eixos e o porta-malas são maiores que de um Mobi, tenho certeza que lá dentro tem umas coisas bem mais legais também e eu vou mostrar para vocês. Bora conhecer? Quando a Fiat lançou o Uno lá em agosto de 84, um dos atrativos desse carro, e no material mesmo que eles mandaram para os concessionários, eles convidavam as pessoas a conhecer a cabine do Uno, era um bom espaço interno. A gente consegue ver que de fato, 2,36 não é um grande entre-eixos, mas para a época, quando os carros eram menores, esse espaço era bem adequado para um modelo de entrada. E um outro atrativo era um painel de instrumentos super completo, e aqui para mim está o maior charme desse Uno, que são os comandos satélite nessas duas caixinhas em volta do quadro de instrumentos. Aqui a gente não tem contagiros nem nada, mas a gente tem grafismos muito fáceis de ler, um velocímetro e um marcador de combustível, e aqui no centro uma série de luzes espia. Por exemplo, aqui o pisca-alerta fica nesse canto esquerdo, com um indicador bem visível aqui no meio. Os faróis também aqui, nesses botões, bem legal. Aqui a gente tem o indicador de seta e uma outra surpresinha. Aqui, nada de buzina, isso porque ela tá aqui nessa aletinha do lado esquerdo. Do lado direito a gente não tem aleta, porque todos os comandos de limpadores do para-brisa foram concentrados nessa outra caixinha. Essa unidade tem ainda desembaçador do vidro traseiro, que fica aqui, quando você liga, ele também acusa no quadro de instrumentos. Continuando, essa unidade também tem ventilação forçada, com ar quente, acendedor de cigarros, uma coisa bem comum para a época que hoje em dia está em extinção, nem existe mais. Aqui a gente tem, você consegue ajustar para onde vai o ar, só para desembaçar o vidro, para cima e para baixo, só para os pés dos ocupantes, enfim. Uma outra coisa bem legal é que, assim como o acendedor de cigarros, esse carro tinha um cinzeiro, olha só aqui, e esse cinzeiro você poderia tirar ele e colocar em toda essa extensão aqui do painel do Uno. Uma curiosidade é que esse carro não tem saídas de ventilação nas laterais, só no centro. Porta-luvas e aqui um porta-trecos que você colocava moeda, não tinha celular na época, ainda estava começando, mas aqui você tinha um porta-objetos. Essa unidade está equipada com um motor 1000 de 56 cavalos a gasolina, que o câmbio é manual de 5 marchas. O banco tem essa mescla de vinil com tecido, dá para ver que está bem inteirinho e tem um padrão bem interessante de desenho. Agora bora dar uma voltinha nesse Uno e mostrar para vocês como ele roda? Bom, aqui a gente tem o motor 1000, motor Fiasa. Que delícia! Esse barulhinho de motor Fiat me pega demais, eu gosto, viu? Que legal! Calma, eu já volto para falar mais desse carro, mas eu preciso curtir um pouquinho esse momento, é muito legal. Motor Fiasa 1.0, a gente tem nesse motor 56 cavalos e um pouco mais de 7 kg de torque. Nesse carro ele tinha praticamente todos os opcionais que um Uno poderia ter em 93, inclusive eu vou acionar um deles aqui, que é a ventilação. Vamos lá. Ele tem ar quente, além da ventilação, Tem também acendedor de cigarro, como eu já mostrei. E aqui o câmbio de 5 marchas também era um item opcional. De série ele vinha com câmbio de 4 marchas. E esse carro tem um câmbio de 5. A direção, obviamente, é mecânica, não é hidráulica. E aqui a gente tem um carro dos anos 80, um carro moderno para os anos 80. Porque o Uno foi bem revolucionário. Passando em lombada, a gente percebe que ele é um carro bem molenga, de suspensão. A arquitetura na época era suspensão independente nas 4 rodas, McPherson na frente, mas atrás a gente tinha feixe de molas. A gente vê que a carroceria rola mais, é um carro que passando em lombada a gente sente um carro pular um pouquinho mais do que a gente está acostumado hoje. E o câmbio não tem engates tão precisos. A gente às vezes tenta não raspar nas trocas de marcha, mas é bem legal esse Uninho, viu? Super divertido. Em 93 a gente ainda não tinha um carro com injeção eletrônica, Então aqui a gente tem um carro carburado. Nas saídas às vezes é um pouco mais difícil, é um pouco mais penoso, sofre um pouquinho mais. Hoje em dia o pessoal trata isso como charme, Mas acho que naquela época, em dias frios também, o pessoal acabava sofrendo um pouquinho. Mas é isso, hoje é charme, O que faz parte da história desse produto, Que a gente precisa trabalhar bem, O câmbio, coloquei segundinha, tá subindo. Mas exige paciência, O
carro do Matheus está impecável, está muito legal, gostosinho de dirigir. A direção não é hidráulica, mas quando o carro está em movimento é super tranquilo lidar com ela, não é tão pesado assim, não exige grandes exercícios. Minha academia certamente não está em dia e eu consigo tranquilamente... Opa! Oh, vamos! O pedal da embreagem ele é diferente dos modelos atuais, né? Ele é um pouquinho mais alto, então exige aí uma certa curva de adaptação. O legal de estar dirigindo esse carro é que a gente vai ter uma comparação bem clara, né? Um referencial para os Unos mais modernos, né? Para o 2013 e também para o 2021. Então vai ser um bom ponto para a gente estabelecer aí quanto esse carro evoluiu em quase 40 anos, né? Que a gente tem um intervalo menor, né? De 93 até 2021, aí a gente tem quase 30 anos de evolução do Uno. Mas esse carro aqui, claro, né? Já teve evoluções em relação ao 84, mas ainda traz muito do que trazia um Uno original, né? Da essência. Então esse é um ótimo comparativo para a gente entender como esse carro evoluiu ao longo dos anos. Esse volantinho também super charmoso, a buzininha, ó. Muito legal. E o quadro de instrumentos, viu? A gente tá falando de um carro aí já de um senhor, mas ergonomia melhor do que muito carro novo, viu? De sinalização, de ter tudo à vista, bem legal. Vai de segunda? Vai, ó. Não se vai. O torque não é abundante, mas tá aqui, ó. Entregue em rotações já mais baixas. Muito bom, muito legal. Vamos agora pro próximo. Entre o Uno do Matheus e esse Gratsimile se passaram exatos 20 anos. E nesse tempo o Uno vendeu, claro, milhões de unidades, mas nunca teve uma mudança muito substancial. A geração mesmo nunca mudou de verdade, né? Aqui a gente tem basicamente o mesmo carro desde 84, com alguns avanços, claro, motorizações novas, mais eficientes, mais potentes, alguns novos equipamentos, mas enfim, a base do carro é a mesma. Só que em 2013 o Brasil estava prestes a viver uma mudança na legislação, porque a partir de janeiro de 14, todos os carros novos vendidos no Brasil deveriam sair de fábrica com freios ABS e airbags duplos, coisa que o Uno nunca teve aqui no Brasil. E para celebrar, né, então, o final do Mille, já que ele teria a produção encerrada no final de 2013, a Fiat criou essa série especial Gratsimile, que na tradução direta, né, do italiano para o português significa muito obrigado, Grazie mille. Aqui a gente tem esse carro na cor verde Saquarema. Das 2.000 unidades, metade foi feita nessa cor verde Saquarema, a outra metade na cor prata Bari, que é uma cor regular da linha de produção. Essa daqui voltou só para esse carro. Aqui a gente tem também faróis com máscaras negras escurecidas e também essas rodas de 13 polegadas com desenho especial, rodas de liga leve. Aqui atrás a gente tem a inscrição Gratsimile num adesivo bem simpático com a silhueta, né, do Uno, e aqui a inscrição Gratsimile. Lá dentro tem algumas coisinhas bem especiais que eu vou mostrar para vocês agora. Bora conhecer? A Fiat caprichou para fazer o Gratsimile, viu? Esse carro tinha tudo que um Mille da época podia receber e mais algumas coisinhas. O painel das portas é revestido em um tecido que parece um veludo, que também está nos bancos, e os bancos também recebem essa mesma logotipagem, né, de silhueta do Mille e a inscrição Gratsimile. Aqui a gente tem uma plaquetinha alusiva, né, a versão também com esse mesmo logotipo, e no meio o número das unidades, ou seja, essa daqui é a unidade de número 2000, a última que saiu da linha de produção em 18 de dezembro de 2013, e o adesivo que está aqui no para-brisas prova isso. Na época que foi vendido, o Gratsimile custava novo R$ 31.200, ou saudade dessa época, né? Hoje eu fiz uma busca pela internet ali em classificados, dá para encontrar unidades por 30 mil, algumas por um pouquinho menos, outras por 40, 42, ou seja, ele não está tão inflacionado. Se você busca um colecionável que tende a ficar mais caro nos próximos anos, esse carro pode ser uma boa chance para você. Além disso, o quadro de instrumentos tinha o fundo também com esse mesmo tema, um fundo cinza com o grafismo branco. Falando em termos de equipamentos, esse Uno tinha ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador e limpador do vidro traseiro e um rádio que tinha a modernidade para a época, conexão Bluetooth. O motor era exatamente o mesmo das outras versões 1.0 Fire, aqui com 66 cavalos,
e câmbio manual de 5 marchas. Bora colocar essa preciosidade para rodar? Quando a gente teve Mille lá em casa, eu não tinha idade para dirigir, né? Então vai ser a primeira vez que eu tô andando em um Mille. E olha, na verdade eu andei, né, vindo para cá, a gente tá gravando no interior de São Paulo. Eu vim com esse carro para cá e eu posso afirmar que esse carro é muito divertido. A gente tem aqui um carro super leve, com um motor de aqui 66 cavalos, né, uns 9 kg de torque mais ou menos. E é um carro muito divertido porque ele é pequenininho, então você está próximo, né, do para-brisa. Claro, né, a gente sabe que em termos de segurança esse não é o melhor dos mundos, mas também a gente tem que entender a proposta do carro, né? Esse pouco tempo que eu ando nesse carro, a gente vê como ele é divertido para ser um carro de lazer, né? Muita gente usa esse carro ainda como modelo de trabalho, enfim, é o único carro da casa, mas a minha percepção aqui é um pouco diferente por estar dirigindo pela primeira vez. Então, para mim é muito divertido. Ele anda bem para um carro 1.0, tem respostas super ligeiras assim. Dá para ver que ele tem muito torque em baixa. E o que é legal é que os pedais são muito próximos, né? Então, se por um lado quem tem pé maior talvez tenha dificuldade, por outro lado você tem aqui uma movimentação de pedais de freio, embreagem, acelerador, uma movimentação muito ágil. O Matheus, dono do Mille 93 que a gente gravou, falou que também é uma boa para não deixar o carro morrer, né? Além de fazer punta-taco. Mas aqui a gente tem, né, uma direção não muito leve, principalmente em velocidades mais baixas. A ergonomia desse carro não é tão boa. Então, por exemplo, aqui tem o ar-condicionado está ligado. Eu coloquei aqui o difusor o mais para cima possível, mas eu sinto que ele está gelando meu joelho e não refrescando exatamente a parte superior da cabine. Ó, o freio, esse carro em 2013, como eu falei, não tinha freios ABS, por isso que ele saiu de linha. Então aqui o freio exige um pouco mais de cuidado, você precisa, leva um tempo, né, para você se adaptar e entender que ele não vai ser tão eficiente numa frenagem. O mesmo com, ó, você precisa de fato pressionar com um pouco mais de vigor os freios. Então esse é um ponto nem tão interessante, né? E vendo aqui, é basicamente o mesmo carro desde 84. A Fiat fez algumas mudanças no painel, né? Mas dá pra ver que os pontos de fixação desse carro são os mesmos do Uno do Matheus de 93, que provavelmente eram os mesmos do Uno de 84. Aqui a gente tem um quadro de instrumentos mais simples, mas assim, aqui a gente tem contagiros, o marcador de combustível analógico. E falando em marcador de combustível, a gente rodou mais ou menos 200 km desde que a gente pegou esse carro, ou seja, ele estava com 2.000 km, agora ele está com 2.200. E aí o que eu posso falar é que esse carro é muito econômico, porque a gente rodou aí 200 km, a gente rodou 200 km e ele gastou basicamente um quarto do tanque. Aqui a gente não tem um marcador, né, de consumo, mas a gente pode falar das marcas da época do Inmetro. E esse carro faz 15 km por litro com gasolina na estrada, que são marcas louváveis. Com álcool, por exemplo, ele faz praticamente 9 na cidade, que é uma marca muito boa mesmo para carros novos de 2024. Ó, a subida vocês estão vendo que ele está sofrendo um pouquinho, né? Tô com o ar ligado e uma coisa que a gente percebeu, gravando aqui em uma cidade que tem muitas subidas, é que ele sente a diferença. Esse motor de 66 cavalos, em algumas subidas mais íngremes, a gente é obrigado a recorrer à primeira marcha e às vezes até ter que desligar o ar-condicionado, porque ele afeta o desempenho. Ó, segunda, ó, desliguei o ar. A gente sente que ele desenvolve um pouquinho melhor do que com o ar ligado, né? Coisas que hoje carros modernos não sofrem mais, né? Tanto. Hoje, usar um ar-condicionado num carro 1.0 é super tranquilo, até porque carros 1.0 hoje já estão aí, praticamente todos com mais de, ou perto de 80 cavalos, né? Ou alguns mais, alguns chegando ali na casa dos 80. Outra coisa interessante é que esse carro basicamente manteve muito do interior do primeiro Uno de 84. Então aqui a gente tem a parte lateral das portas, todo o painel de porta lateral é o mesmo, incluindo as partes que tem a pintura da carroceria à mostra. Por outro lado, abrindo a tampa do motor, eu vejo que todo o cofre é pintado. A gente vê hoje aí carros de entrada com o cofre e a parte interna sem pintura, né, para economizar uns trocados. Então, nesse ponto, o Ninho vai super bem. A experiência é bem legal. Eu confesso que esse carro está me divertindo e eu tenho andado nele com muito mais cuidado do que... Claro, né, a gente sempre anda com muito cuidado em carros das frotas dos fabricantes, mas aqui a gente está em um modelo muito especial, né? Não é
não é qualquer carro, é o último Mille feito no Brasil em dezembro de 2013. Quando o Grazie Mille se despediu, uma nova geração do Uno já existia. Lançado em 2010, trouxe uma revolução no design, tornando as linhas quadradas um pouco mais arredondadas. Aqui na traseira, por exemplo, as lanternas subiram e agora são verticais. Esse carro ainda trazia uma série de personalizações, como uma cor verde-limão e a versão aventureira Way. Ele também cresceu em relação ao Uno anterior, com quase 3,80 de comprimento e 2,37 de entre-eixos. Na época, os motores disponíveis eram 1.0 e 1.4 da família Fire, sempre com um câmbio manual de 5 marchas. O Uno foi passando por algumas evoluções, reestilizações, até que chegou na linha com os novos motores 1.0 de 3 cilindros e 1.3 de 4 cilindros da família Firefly. Nessa mesma época, o Uno teve importantes novos equipamentos, como start-stop, controles de tração e estabilidade. Mas nem isso fez o Uno sobreviver. Ele começou o declínio quando a Fiat resolveu lançar o Mobi logo abaixo dele, compartilhando plataforma, mas com preço mais baixo, e o Argo, que estreou uma nova plataforma, mais moderno, mais espaçoso, imediatamente acima. O Uno foi paulatinamente perdendo espaço, até que em 2021 a Fiat resolveu tirar o modelo de linha, não sem antes uma edição especial. E aqui a gente tem exatamente o último dos 250 Uno Ciao. Ciao em italiano significa oi também, mas até pela similaridade com o português, também ciao. No visual, a gente tem aqui no símbolo Uno as cores da bandeirinha da Itália e também na lateral temos rodas de liga leve de 14 polegadas e esse adesivo que chega desde a porta traseira até a porta dianteira, com a inscrição também Uno Ciao e a frase La storia di una leggenda em italiano, significa a história de uma lenda. Bora ver o que muda lá dentro? Como a gente pode perceber, estamos em um carro bem mais moderno, inclusive atual para os dias de hoje. E eu mencionei que foram 250 unidades, todas na cor cinza Silverstone, com o teto preto e os retrovisores também com capa preta. O preço? Caríssimos, R$85 mil. Tanto que algumas unidades acabaram encalhando e a Fiat foi obrigada a reduzir o preço. Bom, aqui dentro a gente tem um carro que, para esse preço, tem uma lista de equipamentos bem modesta. O volante não tem comandos de som, a gente não tem central multimídia, temos um rádio com Bluetooth também, assim como no Grazie Mille, mas aqui com um layout bem mais moderno. Temos ar-condicionado, direção hidráulica, limpador e desembaçador do vidro traseiro e aqui a gente tem um porta-óculos. O que tem de especial nessa unidade? Bom, não muita coisa aqui dentro. A Fiat colocou uma plaquetinha que identifica o número das 250 unidades. Essa daqui, como a plaquetinha já diz, é a última de 4.379.356 unidades, ou seja, o último Uno produzido no mundo. E ele está com apenas 1.200 quilômetros. A Fiat liberou ele para a gente, então bora colocar mais uns quilômetros nesse odômetro e contar como anda o último Uno produzido no mundo. Esse carro aqui, um carro que eu conheço muito bem, porque como eu falei mais cedo, era o primeiro carro, quando eu tirei minha habilitação, era o carro que tinha em casa. Então, muitas vezes, por muitas e muitas vezes, coloquei muitos 1.000 quilômetros em um Uno com esse motor. Claro, era um pouquinho mais velho, mas basicamente era o mesmo carro. E aqui a impressão que fica é de que a versão de despedida não tem muitas coisas exclusivas em relação a um Uno convencional que saía das linhas de produção lá de Betim em 2021, tanto que aqui dentro a plaquetinha é a única novidade. E aqui não tem muito segredo, a Fiat usa esse motor até hoje no Mobi, 75 cavalos, 9,9 kgfm de torque, e segundo os números de fábrica, esse carro chegava até os 100 km por hora em 13,8 segundos. Não é um grande desempenho, é só um pouquinho melhor do que do Grazie Mille que a gente andou agora há pouco. Mas aqui, claro, a gente tem um carro moderno, ainda que ele tenha sido desenvolvido, lançado em 2010, já vai para 15 anos, é um carro moderno. Então o câmbio tem engates muito mais precisos, a posição de dirigir é muito mais ergonômica. Então, assim, esse carro poderia tranquilamente estar sendo vendido até hoje, talvez no lugar do Mobi, por exemplo, como modelo de entrada. E a proposta que a gente tem aqui é de fato um carro popular, de entrada. Então, hoje em dia a gente tem aí alguns itens que são
meio que obrigatórios, né, para os carros novos, central multimídia, volante com comandos de som. Aqui a gente não tem nada disso. Retrovisores elétricos, nada. Aqui o volante tem uma única função, que é movimentar as rodas do carro, esterçar. Os retrovisores têm os comandos aqui na mão. E o rádio é um rádio completinho, tem conexão Bluetooth, dá para conectar com cabo auxiliar, com cabo USB, enfim. Não tem uma tela sensível ao toque, nem Android Auto, nem Apple CarPlay. Então, assim, é bem mais simples, bem mais barato, mas infelizmente hoje é um tipo de coisa que está em extinção, né? E andando nesse Uno, a gente... vieram várias lembranças, né, de antigamente, quando eu dirigi esse carro. Aqui a gente não tem uma direção elétrica, a gente tem uma direção hidráulica, então ela não é tão macia para manobrar, principalmente, né, a gente sente bem. Mas esse Uno é um carro muito fácil de dirigir. Acho que foi até bom ter sido o primeiro carro que eu dirigi já habilitado, porque é isso, é meio que a prova de motoristas barbeiros, né? Aqui você pode errar a marcha que o carro aceita, você pode esticar uma marcha que ele vai tranquilamente, enfim. E eu até tô olha só, tô numa subida considerável para mostrar para vocês que esse motor também sofre. É um motor 1.0, então eu tô aqui em segunda marcha, ó, cravei o pé, ele vai no tempo dele. Então não tem muito segredo, né? São 75 cavalos, ainda que esse motor, como a gente viu, né, foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Só que aqui ele precisa movimentar um carro mais pesado, né? Então o consumo desse Uno é um pouco pior do que o do Mille, do Grazie Mille. Aqui, segundo o Inmetro, ele faz, no melhor dos cenários, pouco menos de 14 km por litro com gasolina na estrada. Com álcool ele faz aí mais ou menos 8 km por litro na cidade, por exemplo. E hoje que a gente tem um Mobi que compartilha muito com esse carro aqui. Então, questão de alguns painéis de carroceria, mesmo posição de dirigir, essas coisas são muito parecidos no Mobi, que a gente pode considerar que é um Uno numa versão reduzida, né? Mas é uma pena que esse carro ficou em linha aí por 12 anos, 11, 12 anos, e ele teve um pico, né, com equipamentos interessantes, start-stop, motores modernos, como os da família Firefly, mas no final da vida a Fiat optou por simplificar esse carro. Então ela foi tirando itens, foi tirando, até que o Uno morreu, infelizmente, com o motor Fire, um motor velho, e não com o Firefly, né, que é um motor moderno, um carro que poderia ter tido aí uma vida um pouco mais longa em nosso mercado. E esse carro especificamente, ele pertence à Fiat, então ele ficou guardado lá em Betim, né? A casa dele é a fábrica de Betim, e aí eles tiraram dos galpões, deram uma levantada nesse carro e emprestaram pra gente. Esse carro agora está com 1.300 quilômetros, é um carro novo, é um carro de 2 anos e pouco aí de idade, mas ele ainda tá novo. Mas o principal que eu queria passar para vocês é que, em relação ao Mille, né, esse carro tem uma grande evolução. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma suspensão traseira com eixo de torção, em vez de feixe de molas, não é aquela coisa mais rústica, né? A gente tá falando de um carro moderno, com o mesmo computador de bordo. O Mille não tem computador de bordo, aqui a gente consegue ter várias funções na tela, então a gente consegue ver o consumo, por exemplo. Esse carro, ó, a gente está gravando aqui e deixou o ar-condicionado ligado por um tempo para refrigerar, né, nossos equipamentos também, para a gente se refrescar. Ó, tô fazendo 13 por litro, tá com gasolina. Então é um carro que, se não tivesse saído de linha, ele ainda cumpriria um papel assim fantástico como modelo de entrada. E o que a gente tem por aí, né, de Fiat, é que eles acabaram de lançar o Grande Panda. E a gente sabe que esse carro deve chegar ao Brasil, né, não exatamente como o Grande Panda. Esse nome não faz o menor sentido para o Brasil, mas quem sabe a gente tem aí um sucessor espiritual do Uno nesse novo modelo, que compartilha a plataforma com os modelos da Citroën e da Peugeot. É a antiga plataforma CMP, né, agora chamada de Smart Car, né? Então, quem sabe a gente não tenha um sucessor do Uno, pelo menos em proposta, né? Em 37 anos, saíram das linhas de produção da Fiat lá em Betim mais de 4,4 milhões de exemplares do Uno, de mais de 2 dúzias de versões e séries especiais diferentes. Mas muito mais do que esses números frios, o Uno, nesses 40 anos, proporcionou incontáveis histórias de milhões de brasileiros, e algumas delas eu guardo com muito carinho dentro de mim, porque afinal a gente teve 3 Unos lá em casa.
E eu não poderia terminar esse vídeo de forma diferente, senão dizendo que o Uno, apesar do porte diminuto, menos de 4 metros, é um dos gigantes da indústria automotiva brasileira. Eu me despeço de uma forma diferente hoje, dizendo grazie mille, tchau!